importante que eu quero fazer antes de lhe entregar a palavra é uma homenagem, um tributo. Nessa segunda-feira eu fui a Uberlândia prestar homenagem e sepultar o meu pastor de mais de 30 anos, pastor Ari, Harry Dowes Skates, um americano que veio para o Brasil nos anos 60, se tornou brasileiro de coração, gerou muitos frutos, foi certamente um dos homens mais importantes na minha vida. Quando eu tinha meus 23, 24 anos, um jovem pastor, órfão ministerialmente, sem ninguém que pudesse me cobrir e me orientar, Deus colocou esse homem na minha vida. Pastor Ari, que eu queria que projetassem a foto que eu mandei dele. Pastor Ari não apareceu como uma boia salva-vidas para um pastor que estava vulnerável, um jovem que poderia ser levado por qualquer vento, qualquer influência. Eu estava de fato assim. E Deus trouxe esse homem não como uma boia, mas como uma âncora. Ele se tornou uma âncora para mim. Seu caráter, seu amor, seu desprendimento, sua generosidade. Ari me ensinou coisas que são difíceis de encontrar mesmo na classe pastoral. Ele me ensinou que é possível exercer autoridade sem levantar a voz. Que é possível ser influente indo para o último lugar da fila na hora do almoço. Ele me ensinou que as coisas da terra não valem muito. Me lembro de uma vez em que, andando com ele pela Europa, em missão, eu olhei para o seu braço, havia um relógio velho no seu braço, arranhado. Eu disse, meu Deus, meu pastor não pode andar com um relógio assim. Voltei para o Brasil e comprei um bom relógio, lhe dei. Mas eu não sei se ele usou, nunca vi usando. Um dia entrei no carro com ele, ele grandão, e eu falei, meu Deus, esse carro não cabe ao meu pastor, é um carrinho, com câmbio manual. E ele estava feliz ali. Nós movemos os pastores, são muitos os que estavam debaixo da sua influência, cobertura, e compramos um carro melhor, demos de presente. Não demorou muito, poucos meses depois ele tinha ofertado o carro e voltou para um carrinho comum. Eu sempre digo e registrei isso em livros, o mais espetacular do meu pastor é que ele não era nada espetacular. Ele era gente, acessível, era um apóstolo, mas na verdade preferia ser chamado de irmão Ari. E com muita gratidão no meu coração, eu sepultei com muita gente segunda-feira. E quando eu estava saindo, um dos seus filhos, meu mano, Todd Skates, me buscou e me disse, meu pai lhe amava muito. Ele tinha você como um filho. E eu, quando estava pegando as coisas dele, eu vi esse casaco e eu entendi claramente que isso era seu. E ele me deu esse casaco. Ele é pesado. A Mônica perguntou se eu vou usá-lo. Eu disse, não posso usá-lo. Ele é muito maior que eu. O Ari tinha, acho que 1,90 m. Mas eu quero nessa manhã ministrar debaixo desse testemunho aqui. Esse casaco fala muita coisa. Para mim, eu queria que falasse para você também. É uma espécie de capa. Me diz que a influência, a cobertura desse homem na minha vida não passou. Continua. O seu legado, sua influência, seu exemplo continua diante de mim. Me diz também que eu não posso usar, ele sempre será maior que eu.
sempre foi maior que eu, sempre será maior que eu. Pode ser que eu consiga fazer coisas maiores, não sei. Mas maior que o meu pastor eu nunca serei. Eu quero agradecer a Deus diante de vocês pela vida dele. Queria que você curvasse a sua cabeça por um minuto. Se você o conheceu, lembre-se dele com alegria. E aí no seu coração, junto comigo, dê graças ao Senhor. Pai querido, há homens que mudam o curso da história. Eu te dou graças por ter conhecido e vivido sob a influência de um deles, Senhor. Nessa manhã aqui, diante da igreja, eu honro a memória do meu pastor, do teu servo, que agora se alegra contigo na glória. E eu prometo honrar o seu legado também. Prometo levar adiante o evangelho que ele me transmitiu, não apenas com o seu ensino, mas acima de tudo, com o seu exemplo, Senhor. Obrigado, obrigado, porque na minha orfandade o Senhor me deu um pai. E agora o Senhor o abraçou para sempre. Louvado seja o teu nome. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, por favor. Aleluia, glória a Deus. Agora abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, é a palavra que eu tenho a repartir com você. Procura-se um homem, diga comigo, procura-se um homem. E claro, diante dessa imagem, diante do exemplo vivo de um homem que mudou a história de milhares de pessoas, incluindo a minha, eu posso pregar essa palavra com muito entusiasmo nessa manhã. Procura-se um homem. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Disse o Senhor: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Quero ler de novo, quero que você permita que já o poder da palavra viva de Deus lhe impacte na leitura. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É uma lamentação de Deus, é uma decepção de Deus no momento da história em que Ele procurou um parceiro para exercer misericórdia sobre um povo que estava fadado a maldição, porque havia plantado sementes muito ruins. Jerusalém estava na rota da tragédia e Deus buscou alguém que pudesse se alinhar com Ele em misericórdia. Infelizmente, nessa ocasião, não encontrou. Amados, nós não fazemos ideia do que pode acontecer a partir das nossas vidas. Só o fato de você ter nascido homem, quem nasceu homem aqui? Só o fato de Deus ter te feito nascer homem, colocou possibilidades maiores sobre a sua vida. É uma bênção ser homem. O Senhor planejou as coisas, a cultura pode mudar, as pessoas podem inventar novas formas, novos conceitos,
Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E não tem nada a ver com preconceito, com valor, tem a ver com missão, com aptidão, com aquilo para o que nós fomos criados. Quando Deus pensou nos homens, machos, Deus pensou em liderança, Deus pensou em governo, Deus pensou em repartir a sua autoridade e a partir daí organizar o mundo. A partir daí abençoar as famílias. Obviamente cada pessoa tem o seu valor e o seu papel. Logo ele percebeu que nós não estaríamos completos e não poderíamos fazer todo o trabalho sozinhos. Ele disse ainda no começo, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora, idônea, confiável. E as nossas esposas, as nossas mulheres, as nossas mães são essenciais, têm também aptidões e missões que nós não conseguimos cumprir bem. Mas o fato é que na mente de Deus, o Criador de todas as coisas, na estrutura da família, da igreja e da sociedade, Ele colocou os homens com uma responsabilidade e com um poder de governo maior. Se nós soubéssemos disso, nós mudaríamos o nosso mundo. Se nós estivéssemos conscientes realmente do plano de Deus, de como Ele nos olha, do que Ele espera de nós, certamente o mundo, a nossa geração não estaria como está. Um caos. Eu acho que você não precisa de muito discernimento para perceber que nós vivemos no meio do caos. Às vezes isso pode ser assumido até de uma maneira mais particular. Não precisamos olhar para a sociedade como um todo. Dentro da nossa própria casa, nós encontramos desordem, desarmonia e às vezes até sinais de maldições que estão se perpetuando. Não porque Deus é o Deus da bênção. Deus nunca desejou ou programou amaldiçoar alguém. Mas Deus é um Deus que estabeleceu leis, e entre as suas leis está aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E por causa das nossas semeaduras, das semeaduras dos nossos antepassados, pais, avós, muitas vezes, das nossas próprias, muitas vezes estamos vivendo situações complexas e verdadeiras tragédias. Mas a verdade é que está, ao menos ao alcance de cada um de nós, a possibilidade de reverter essas histórias de maldição. Como nos tempos que precederam o cativeiro babilônico, você sabe que Jerusalém foi sitiada, destruída, o povo foi levado cativo, chorou por 70 anos, porque antes que tudo isso acontecesse, Deus buscou um homem e não encontrou. Essa história, ela não pode se repetir na minha família, ela não pode se repetir na minha cidade, não pode se repetir na igreja que eu pastoreio. Essa história não pode se repetir no Brasil. Procura-se um homem. Acho que se você visitasse o céu, o trono de Deus, naqueles dias, nos dias em que, aos quais se refere essa lamentação do Senhor, você veria esse cartaz por toda parte. Procura-se um homem, procura-se um homem. Diga comigo, procura-se um homem. Deus está procurando um homem. É interessante porque, nesse caso, Deus não estava procurando muitos, bastava um. E eu quero começar a minha reflexão com você, justamente a partir disso, quando um homem se posiciona, quando um homem percebe qual é a intenção de Deus, quando um homem se dispõe a pagar o preço, coisas enormes podem acontecer. E de novo eu volto à memória do meu pastor que foi recebido em glória e já desfruta do galardão que o estava esperando no céu. Aos 11 anos,
Ari Skates viu o seu irmão mais velho, um pouco que ele falecer, chocante. Aquele rapaz, adolescente, tinha um chamado para as nações. E ali, aos 11 anos, diante do corpo do seu irmão, chocado com aquela perda, ele disse: Senhor, por quê? E a resposta de Deus foi: eu recolhi o seu irmão, mas o chamado que ele tinha no coração para as nações, eu transfiro para você. E aquele pré-adolescente disse: sim, eu aceito. É aí que começa a sua longa história. Veio parar no Brasil. E como eu disse, como muitos de vocês sabem, aqui ele protagonizou uma revolução. Um único homem que chegou nessa terra sem saber falar o português, que aqui foi batizado no Espírito Santo, e porque foi batizado no Espírito Santo, teve que abrir mão do seu sustento, porque a denominação que o havia enviado não aceitava o movimento pentecostal, e ele, honesto, verdadeiro, poderia se calar e deixar que as coisas continuassem como estavam, mas ele escreveu uma carta para os Estados Unidos dizendo: eu recebi o batismo no Espírito Santo, não posso negar e não quero negar, como eu sei que isso não está na doutrina da nossa igreja, eu estou abrindo mão do sustento, me sustentarei aqui no Brasil e cumprirei o meu ministério. Uau! Um homem, e a partir de um homem tanta coisa pode acontecer, amado. Sabe, muitas vezes nós permanecemos inertes porque nós vemos desafios tão grandes ao nosso redor, dentro da nossa própria casa, e nós temos a sensação de que Deus precisa de que todos se unam por um propósito. E sim, quando todos se unem por um propósito, as coisas acontecem mais rápido, mas Deus não precisa de muitos. Naquela ocasião, o Senhor buscou um homem. Se ele tivesse encontrado um homem que cumprisse o seu papel, Jerusalém teria sido livrada de 70 anos de vergonha, e o seu povo teria sido livrado do cativeiro. Deus pode fazer muito a partir da sua vida. Você precisa acreditar que o poder é dele, e esse poder entra em ação quando você se alinha e quando você aceita cumprir o seu propósito. Um homem, em Hebreus capítulo 11, versículo 12, está escrito também, por isso também de um só homem, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. O escritor está se referindo a Abraão, um velho com o corpo já amortecido, com uma esposa estéril, ao qual Deus chamou para ser pai de nações. E Abraão, crendo contra a esperança, se pôs à disposição de Deus. Aqui estamos nós todos, filhos de Abraão, parte das estrelas que ele contou no céu. Em sua fé, um homem. A Bíblia e a história estão cheias de exemplos. José, um único homem, um jovem de 17 anos, levado como escravo para o Egito, numa cultura opressiva, dominante. E por 22 anos sozinho ali, longe da sua família, longe dos conceitos da sua casa, mas firme com Deus. E José abriu caminho para a sua família, que se tornou uma nação naquela terra. Aliás, há um livro que eu escrevi que é justamente baseado na história de José, Liderança Acima da Média. Se você não leu esse livro, procure-o, ele vai abençoar muito a sua vida. Um homem,
Nós estamos, essa semana, comemoramos a reforma protestante. A igreja estava mergulhada em trevas, dominada pela religião, roubada da palavra, curvada diante dos ídolos, vendendo aquilo que havia sido conquistado pelo sangue do Cordeiro. Mas um padre chamado Martinho Lutero, resolveu se levantar, se arriscar, protestar, afixar na porta de um templo a palavra de Deus verdadeira. E como resultado do posicionamento de um homem, outros se levantaram, reformadores. E aqui estamos nós de volta, restaurados à palavra do Senhor, ao sacerdócio universal dos crentes, à salvação pela fé. Um homem pode muito. Diga para a pessoa, para esse varão que está ao seu lado: você pode muito. Só precisa crer. Agora eu chamo a sua atenção para o fato de que naquela ocasião e também hoje o Senhor está buscando um homem. Não é um super-homem, não é um extraterrestre, não é alguém de uma casta superior, imbatível. Não, pode ser alguém como eu e você. Pode ser um vaso de barro, desde que esteja pronto para carregar dentro de si um tesouro. Pode ser um homem vulnerável, mas que faz das suas fraquezas argumento para a graça de Deus se manifestar e o seu poder ser aperfeiçoado. É um fator de inibição muitas vezes que costuma nos paralisar, a ideia de que Deus só usa pessoas muito especiais. Mas na verdade, as pessoas especiais que você encontrar e que lhe inspirarem, na verdade, você, se investigar a história, perceberá que não passa de gente comum que deu lugar para Deus. Gente comum, gente de carne e osso, gente que sente, gente que sofre, gente que teme, gente que às vezes precisa enfrentar o medo, mas enfrenta. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29, eu leio palavras tão inspiradoras. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Me lembro quando tive convicção do chamado para o ministério pastoral, pedi autorização aos meus pais para deixar a faculdade, deixar os planos de carreira e me preparar para ser um pastor. E me lembro do comentário de um tio meu, muito materialista naquela ocasião, naquela fase da sua vida, cujos filhos eram todos formados em medicina, a maioria deles. E quando ele soube que eu havia escolhido o caminho do ministério, ele comentou, e essas coisas sempre chegam, né? Ele disse: Danilo, filho do Figueira, no caso o irmão dele, não prestou para nada, foi ser pastor. E aqui estou eu feliz, que não prestei para nada, mas vim ser pastor. Eu tive a alegria de, no final da vida desse homem, ser chamado à sua casa. Meu tio, fui visitá-lo, ele já muito enfermo. E
eu entreguei os meus livros para ele, orei com ele e conversamos. Ele já havia se rendido ao Senhor. E quando eu estava saindo da sua casa, ele com muito esforço, porque não podia se locomover sozinho, mas ele veio à porta e ele me chamou quando eu estava entrando no carro. Ele me disse: Danilo, Deus te abençoe. Vasos de barro, homens, não de nobre nascimento, não necessariamente eloquentes. Pensa num sujeito tímido. Você está olhando para ele, mas que resolveu dizer sim para o Senhor. Se você diz sim para o Senhor, você é suficiente para começar uma revolução, querido. Agora, quando entendemos que os céus estão procurando um homem, que tipo de homem é esse? Não basta ter a voz grossa, não basta pisar firme no chão. O tipo de homem que Deus está buscando, que eu definiria como homem do reino. Aliás, pouco tempo atrás, eu estive no esquenta dessa conferência, que foi o acampamento Homens de Verdade. Quem estava lá no acampamento? Ali tivemos um tempo muito bom e aprendemos a soletrar homem na língua do reino, não é? Porque no reino de Deus, homem se soletra com H. Diga comigo: H de honra, O de ousadia, coragem, M de moralidade. Diga comigo: E de exemplo, M de maturidade. Porque se não ficar maduro é menino, não é homem ainda. Deus está procurando homens, mas qual é o perfil deles? Amados, Deus precisa de um homem disposto a construir. Essa foi a palavra que ele liberou na sua lamentação. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro. Há muros que estão quebrados. Há muros que estão rompidos, vulneráveis na nossa casa, na igreja. Não, a igreja não é um lugar perfeito, há tantas brechas, há tantas coisas que precisam ser edificadas. E vocês sabem muito bem que nós vivemos num tempo em que as pessoas estão afiadas, treinadas para destruir, para julgar, para criticar, para maldizer, para caluniar, para denunciar. Talvez você mesmo esteja ocupando o seu tempo e gastando a sua energia em destruir alguma coisa. Mas Deus está precisando de homens que estejam dispostos a construir. Homens que estejam dispostos ao esforço para reparar muros, para proteger e reparar seus lares. A sociedade brasileira que vai muito mal. As instituições brasileiras que voltaram a ser dominadas pelo espírito de corrupção e injustiça. E nós podemos simplesmente olhar para tudo isso e dizer: somos reféns. Infelizmente esse é o sistema, é assim. A minha família de geração em geração tem lutado com a miséria, com o vício. Agora são os meus filhos que estão manifestando isso. Mas Deus está procurando um homem. Um homem nessa casa, um homem nessa igreja, um homem nessa cidade, que esteja disposto a construir aquilo que está quebrado. A santidade da sua família foi quebrada, construa. A harmonia, o respeito foi quebrado, construa. Construa, não se submeta ao espírito que dominou as coisas e não deveria dominar. Construa. Sabe, amados, nós muitas vezes estamos confundindo denúncia profética com maledicência impiedosa. Uma coisa é você apontar o pecado e dizer: nós vamos resistir a isso, isso está errado.
E outra coisa é você irresponsavelmente buscar culpados sem se apresentar como solução. Se você não se apresenta como solução, você é apenas um acusador. E os acusadores se alinham não com o céu. No céu nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. O acusador vem do inferno. Deus está procurando homens que edifiquem, que construam aquilo que não está construído. Eu acredito que essa palavra é uma palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Isaías capítulo 61, versículo 4: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os que antes eram destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Diga, sou eu. Por favor, irmão, seja você. Seja você a levantar aquilo que está caído há tanto tempo. Seja você. Não espere pelos outros. Não se desculpe na inoperância, na inação dos outros. Seja você. Deus está precisando só de um homem. Mas Ele busca um homem que também preencha lacunas. Diz a palavra, um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha. Sabe, há muitos lugares que estão desguarnecidos, vazios. Há muitos vácuos à nossa volta, muitas lacunas. E que Deus está esperando que nós tenhamos proatividade, que nós tenhamos compromisso e interesse de dizer: tem uma lacuna aqui, tem uma brecha aqui, tem uma falta aqui. Mas não apenas gente que consegue observar o que está faltando, mas gente que se oferece e se coloca na brecha. Nós precisamos de homens que se dediquem ao cuidado das crianças, irmãos. Nós precisamos de homens no ministério infantil, sabia? Há brechas aí. Sim, eu sei, muitas irmãs têm se levantado, um ou outro homem tem se disposto a servir nesse espaço, mas continua havendo um vácuo enorme. Você sabia que 49%, dados do último censo, 49% das famílias brasileiras são dirigidas por uma mulher? Não existe homem naquela casa. Isso é a estatística oficial, ou seja, não existe um homem fisicamente ali, provendo para aquele lar. É claro que existem muitas casas onde há a presença física do homem, mas tampouco ela faz alguma diferença. Ele não assume as suas responsabilidades. Mas vamos pensar apenas nessas milhões de famílias, de crianças que não têm pai. Não tem pai presente. Onde é que essa lacuna, um pai é tão importante na vida de um ser humano, onde é que essa lacuna pode começar a ser resolvida, preenchida? Em um homem como João André, pastor João André, que vai ministrar sobre conflitos com os filhos e o desafio da paternidade. Vendo tantos meninos e meninas sem pais, um homem decidiu ser pai de muitos. E ele está provocando uma revolução nessa igreja. Nós podemos dizer com toda certeza que o lugar onde temos um foco maior de avivamento nessa comunidade é o ministério que chamamos de LKC. Aqui estão os meninos de 10, 11, 12 anos. E além de serem levados à presença de Deus, eles estão tendo a oportunidade de verem diante de si um homem com coração de pai. É só para dar um exemplo. Qual é a brecha na sua casa? Qual é a brecha naquele lugar onde você trabalha? Talvez você seja expert em apontar
os vácuos, mas porque você não se oferece, não se prepara para ocupar aquela vaga. Não, eu não estou falando nem de promoção, eu estou falando de necessidade. Não estou falando de aparecer, de ganhar bem, se puder vir com um bom salário, melhor ainda. Estou falando de preencher espaços necessários. Nossas famílias muitas vezes são atacadas facilmente pelo exército do inimigo, porque há brechas que o homem da casa não assume fechar. De repente, você tem uma esposa sobrecarregada, ela está dando conta das coisas da casa, mas ela também precisa cooperar com as finanças, então trabalha fora, e além de tudo tem os filhos. Eu sei que essa é a história de muita gente aqui. Amado, há brechas nessa casa, às vezes vai ser necessário mais do que você trabalhar e trazer o salário. Às vezes vai ser necessário você ajudá-la no fim de semana a fazer a faxina. Há um vácuo ali, há uma brecha ali. Para que ela não estoure, para que ela não se arrebente. E se torne, sabe, a fonte do seu desgosto amanhã. Deus está procurando um homem que se coloque na brecha. Eu tenho certeza. Se você faz parte de uma igreja, você já lamentou. Se você faz parte dessa igreja, é bem provável que você já tenha lamentado pela ausência de um ministério, ou pela fragilidade do ministério, ou porque há tão pouca gente servindo no ministério tão importante. Nessa manhã o Senhor está dizendo: por que você não responde a isso? Por que você não se apresenta para suprir aquela necessidade? Ah, mas eu não tenho essa habilidade. Prepare-se para isso. Porque Deus está buscando gente que entre nos lugares vazios e os ocupem. Amém? O recado é: se não há ninguém fazendo e é necessário, faça você. De novo, se não há ninguém fazendo, mas é necessário, faça você. Esse é o homem que Deus está buscando. Não tem ninguém orando na sua casa, ore você. Não tem ninguém pregando a palavra aos seus parentes, pregue você. Não tem uma pessoa movendo em fé, fazendo ofertas para que Deus possa operar o sobrenatural, faça você. Porque quando um homem se move, os céus se movem com ele. Amém? Vocês conhecem o capítulo 6 de Isaías, aquela experiência sobrenatural que esse servo de Deus teve, vendo o trono do Senhor e a sua glória. Mas o mais importante de tudo está no versículo 8. Ele conta: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Deus estava perguntando: quem vai fechar aquela brecha? Quem vai cumprir aquela missão? E a resposta de Isaías qual foi? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Que a sua resposta às necessidades e aos chamados sejam: eis-me aqui. Deus precisa de alguém assim, queridos. Procura-se um homem. Mas Deus precisa também e busca um homem que se apresente diante dele. Um homem que se coloque na brecha perante mim. Diga comigo: diante de Deus. Eu sei que nós fomos treinados para as coisas práticas. Eu sei que nós aprendemos que o nosso papel, pelo menos boa parte de nós, aprendemos que o nosso papel é sair, matar o leão de cada dia e trazer a presa. Eu sei que você se sente, se é que a responsabilidade faz parte do seu sistema de valores, você se sente encarregado de suprir a sua casa, e por isso você tem que trabalhar e ralar. Mas escuta aqui uma coisa:
a sua primeira atividade, necessidade, chamado, é se apresentar diante de Deus. Você é o sacerdote principal na sua família. Eu estou reforçando o que nós ouvimos agora há pouco, e como eu amo ouvir Ricardo, porque ele consegue ser muito prático, muito direto. E ouvimos um pouco sobre a autoridade dos homens e o sacerdócio que precisa ser desempenhado. Sabe, a reforma protestante que nós estamos celebrando, de novo, a reforma trouxe a visão bíblica do sacerdócio universal dos crentes. Porque até então, até Lutero, era preciso ir a um sacerdote e tê-lo como um intermediário. Isso não está na Bíblia. Todo aquele que quiser vir ao Senhor por meio de Jesus Cristo terá acesso. É isso que chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Mas eu acho que eu posso dizer que apesar de que o sacerdócio seja universal, seja de todos, das mulheres, das crianças, dos adolescentes, o principal sacerdócio está sobre nós. Nós somos os principais sacerdotes nas nossas casas, nas nossas igrejas. Nesses últimos dias nós vivemos um drama familiar, depois de um tempo delicioso de férias, passeando pela Europa, voltamos e encontramos uma guerra. Gabriel viu sua esposa, meu filho, pastor aqui comigo, tendo que ser internada e por quase um mês, vivendo dores terríveis, tendo que tomar opioides, morfina todo dia quase, porque não suportava, e toda a aflição, e os médicos revirando aquela menina, e não encontrando nada, e a angústia piorando, mas ainda assim, eu vi um homem. Eu já sabia que o meu filho era adulto e maduro. Se não soubesse, não teria indicado para ser um pastor na casa de Deus. Mas o tempo da aflição, o tempo da angústia mostrou um sacerdote. Mostrou um homem de oração, mostrou um homem que não se curvou diante do peso da guerra, mostrou um homem que estava ministrando a sua esposa numa UTI todos os dias, não apenas ministrando o cuidado, o carinho, a atenção, mas ministrando a palavra, orando com ela, adorando com ela, até que finalmente 3 dias atrás, ela teve alta, a guerra passou, Deus nos deu vitória. Mas sabe, havia um homem ali naquela família, um sacerdote. Obrigado, filho, por cumprir o seu papel. Porque Deus está procurando pessoas que se coloquem diante dEle. Como ouvimos já nessa manhã, homens de oração, de jejum, de consagração. Precisa acabar essa história que o ministério da intercessão é das mulheres. Irmãos, as mulheres são tremendas na intercessão, mas o sacerdócio começa comigo e com você. Procura-se um homem que se coloque perante mim, diz o Senhor. Homens sensíveis, homens vulneráveis à palavra de Deus, aos gestos do Espírito Santo. Não apenas homens naturais, que conquistam as coisas na força do seu braço. O sacerdócio é um exercício de vai e vem. Nos apresentamos diante de Deus para depois nos apresentar diante das pessoas. É que muitos de nós, por não estarmos nos apresentando diante de Deus, estamos vazios para suprir. Então chegamos no nosso ambiente de trabalho e ninguém nos vê como autoridade, ninguém nos vê como um depósito, porque afinal de contas estamos vazios. Mas é diferente aquele homem que se apresenta diante do Senhor. Ele desenvolve intimidade com o Senhor. Esse é o chamado. Salmos 24:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem.
aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Meu querido, Deus está chamando você para mais perto dEle. Amém? Torne-se um homem de intimidade com Deus. Mas eu ainda preciso dizer algo aqui que esse texto me transmite. Deus está em busca de um homem que se identifique com uma causa. Qual é a sua causa, irmão? Qual é a sua causa? Por que você está se arriscando, lutando, orando, jejuando, enfrentando demônios, trabalhando, se preparando, afiando o seu machado? Qual é a sua causa? Sabe que é uma tristeza olhar para a igreja e perceber que muitos homens não têm uma causa. Eles estão em busca de sobrevivência. Eles estão se apegando a algum galho que passe para não serem levados na correnteza, mas eles não têm uma causa. O Senhor está dizendo: eu busquei um homem que se colocasse perante mim a favor dessa terra. Querido, você está a favor de quê? Você está buscando a Deus por quê ou por quem? Homens sem causa são homens sem destino. Eles estão à deriva, eles estão sendo levados pelas circunstâncias. Eles podem morrer pelo motivo errado. Por que morreu? Não, morreu porque morreu, estava no meio da pista. Mas estava andando para onde? Não sabia. Eu acredito que o Senhor está nos reunindo aqui nesse sábado para dizer que nós precisamos abraçar uma causa. Uma causa que seja do reino. De novo, ela precisa começar por nossas casas. A minha causa é a minha casa. Diga comigo: a minha causa é a minha casa. Você precisa se apresentar diante de Deus pela sua casa. Você precisa ser o responsável maior por levantar um casamento que seja um reflexo da relação preciosa entre Cristo e a igreja. O grande mistério que precisa ser revelado através de nós. Tem que ser a sua causa. Formar filhos que tenham valores, que aprendam a confiar em Deus. Nós temos falado muito sobre isso nesse último ano. Estamos comemorando 30 anos de uma história linda como comunidade cristã. E uma das palavras-chave na nossa boca e no nosso coração é legado. Se você tem me ouvido com constância, tem me ouvido falar disso. Eu repito um conceito: legado é mais importante do que herança. Porque heranças são riquezas, são coisas que você deixa para a próxima geração. Você pode deixar dinheiro, você pode deixar imóveis, mas riquezas podem ser dissipadas, perdidas tão rapidamente. Legado é diferente. Legado são os valores. Legado é o exemplo que você deixou. Legado é o suor. Legado é a história que você teve que desenvolver para conquistar as riquezas. Se você transmite adiante um legado, você empodera a próxima geração. Porque com o legado, isso aqui é herança. O que isso aqui representa para mim é legado. Essa capa, ela, por mais que seja de couro verdadeiro, um dia vai se desfazer. Mas o legado, os valores, o exemplo, a história que o meu pastor deixou para mim não se desfaz na minha vida e estará na vida dos meus filhos. Porque esse homem tinha uma causa. Aliás, eu achei interessante porque junto com essa jaqueta eu percebi que veio um par de meias. Tem aqui no bolso 2 meias pretas, aparentemente não usadas. Eu não sei se o Todd errou e veio a meia junto, mas se ele me deu, é minha.
E a meia também fala. Porque a meia fala de por onde eu vou andar. Eu vou andar pelas nações, porque o meu pastor morreu pensando em alcançar mais uma nação. Isso é legado, irmãos. Quem tem uma causa, deixa um legado. Assuma uma causa. Assuma um ministério na casa de Deus. Seja responsável por algo. Se todos falharem, você estará ali lutando por aquilo. É a sua causa. Você vai se apresentar diante de Deus por aquilo. Quando Deus encontra homens assim, homens que se oferecem, então histórias de maldição são revertidas, tragédias são evitadas e o caos é reordenado. Procura-se um homem. Diga para o seu vizinho: procura-se um homem. Procura-se um homem. Eu vim aqui nessa manhã, eu sou da casa, eu não preciso de apresentações, de videozinho, eu sou o da casa. Eu vim aqui dizendo para você que Deus está procurando um homem de novo. Eu espero que Ele encontre você. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Naquela ocasião Deus não encontrou. Mas se depender de mim, na minha casa, nessa igreja, pelo menos um homem vai haver. Nessa geração, nessa nação. Ricardo disse que me admira porque eu tenho coragem. Eu quero mais coragem. Eu tenho sido um dos poucos, infelizmente, homens de Deus que tem publicamente protestado contra a injustiça, contra a corrupção, contra os inocentes que estão presos, condenados a 17 anos de cadeia por uma justiça que não é justa. Porque faz parte da minha causa a minha nação. Faz parte da minha causa um Brasil livre, onde as pessoas possam escolher o que elas querem para a sua vida. Faz parte da minha causa uma igreja viva, temente a Deus, zelosa, que vive pelo meu evangelho. Como dizia o apóstolo Paulo. Qual é a sua causa? Onde é que estão as brechas, os vácuos, as necessidades, irmão? Onde você vive? Comece pela sua família. O que está faltando ali? Deus está procurando um homem que se coloque na brecha. Um homem que construa. Está todo mundo destruindo, ninguém se entende. Um agride o outro dentro de casa. Começa a construir, varão. Começa a dizer: eu te amo. Começa a dizer: filho, eu te respeito, eu te entendo, eu quero te ouvir. Começa a dizer para sua esposa: eu valorizo, ainda que ela esteja desvalorizando você. Deus está procurando alguém que edifique. Edifica, edifica. Ninguém está orando na sua célula, ninguém evangeliza. Leve um visitante na próxima reunião, e na outra leve mais um. Deus só precisa de um homem que diga assim: eu sou uma resposta à necessidade. Amém? Comece a orar, porque Deus precisa de homens que se coloquem diante dele, homens que
que se achegam ao trono da graça, homens que querem ser amigos de Deus, homens que gastam tempo com a oração, homens que entendem que a sua força está no Senhor, que não confiam no seu braço. Procura-se um homem, homens que se arriscam por uma causa, homens que enfrentam os demônios por uma causa, homens que enfrentam a maldade por uma causa. Eles são os primeiros a saírem à porta. Quando o ladrão chega, eles defendem as suas famílias. É a sua causa. Se eles morrerem fazendo isso, serão bem-aventurados. É por isso que no reino de Deus não há lugar para os covardes, para os que se escondem, os que se omitem, os que esperam que os outros façam. Procura-se um homem. Envolva-se com o Espírito Santo. Essa é uma manhã profética. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vamos dizer aí. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez. Eis aqui, rendido estou. Nós ainda vamos adorar com essa canção, mas precisa haver uma resposta. Procura-se um homem. Deus está procurando um homem que edifique o muro, que se coloque na brecha, que se apresente perante Ele por uma causa. E se você está decidido a ser uma resposta, a ser encontrado, a se alinhar, a se apresentar, enquanto cantamos, eu quero lhe dar a oportunidade de chegar mais perto do altar, de vir dizer: Senhor, se tu estás procurando um homem, eu sou o primeiro aqui. Aqui estou com minhas fragilidades,
super-homem, eu não sou um extraterrestre, eu sou um vaso de barro. Mas eis-me aqui. Saia do seu lugar. Se você é uma resposta, saia do seu lugar. Dê alguns passos na direção do altar. Procura-se um homem, procura-se um homem. Em direção aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, Deus.
Queridos, deixa eu falar algo com você por um instante. Se você está orando, pode orar. Durante esses 30 dias no hospital com a minha esposa, em alguns dos seus piores episódios de dor, às vezes nem ela mesma conseguia orar, mas uma oração nós repetimos todas as vezes em que havia uma crise de dor. A mesma oração que os avivalistas faziam: Santo é o teu nome, envia o teu Espírito. Santo é o teu nome, envia o teu Espírito Santo. Querido, levanta suas mãos para o alto agora nesse momento e diga assim comigo: Santo é o teu nome, envia o teu Espírito. Diga: Santo é o teu nome, envia o teu Espírito. Querido, se você ora em Espírito agora, comece a liberar de dentro de você homem valente, homem de guerra. Envia o teu Espírito Santo, Jesus. Santo é o teu nome, envia o teu Espírito. Santo é o teu nome, envia o teu Espírito. Santo é o teu nome, envia o teu Espírito. A terra clama, envia o teu Espírito. A terra clama, os homens clamam, nós clamamos. Envia o teu Espírito, envia sobre o Brasil, envia sobre Ribeirão, envia o teu Espírito. Meu querido, adore o nome dele, adore o nome dele. Santo é o teu nome, envia o teu Espírito. Meu querido, é o mesmo Deus que pode levantar uma pessoa de um quarto de hospital. É o mesmo Deus que visitou a Inglaterra e trouxe um avivamento sobre aquela nação. Ele está aqui agora. Se a igreja adorar, se a igreja clamar, ele vai enviar o seu Espírito nesse lugar. Santo é o teu nome, envia o teu Espírito. Santo é o teu nome, envia o teu Espírito. Deus está me mostrando algumas casas, lares, famílias, onde o respeito foi destruído. Eu vejo no meu espírito casas onde não há mais nenhum respeito, nem da esposa para com o marido, nem do marido para com a esposa, nem dos filhos para os pais, nem dos pais para com os filhos. Quando não existe respeito, o que reina é a desonra, é o litígio, é a ofensa. Mas escuta aqui o que Deus está dizendo. Se essa é a sua casa, se na sua casa não há mais respeito, o Senhor está te dizendo, homem: eu estou derramando sobre você, eu estou derramando sobre você um óleo de honra. Eu estou colocando em você o respeito que vai dominar a sua família. O Senhor está lhe dizendo: você vai voltar para casa, não para cobrar, não para exigir o respeito. Você vai voltar para sua casa. Deus está colocando em você esse depósito para respeitar sua esposa, respeitar seus filhos, se dirigir dia após dia a eles com honra. E o Senhor te promete, é uma promessa de Deus. Eu estou lhe entregando uma profecia. O Senhor lhe promete que à medida em que você persevera no respeito,
na palavra branda, sem levantar a voz, sem devolver a agressão. À medida em que você faz isso, você libera uma fonte sobre a sua família. O respeito vai começar a dominar o coração deles. O Senhor está lhe prometendo. Eu vejo no meu espírito ferrolhos sendo quebrados, cadeias sendo rompidas, enquanto homens entram no lugar secreto para orar. Eu estou vendo isso agora. Portas de bronze sendo arrombadas, enquanto homens dobram seus joelhos e permanecem diante do Altíssimo. Seja você, seja você, seja você, seja você. Enquanto eu pregava, e mesmo agora nesse momento de adoração e oração, o Espírito Santo enviou anjos. Eu estou falando de coisas que eu estou vendo no meu espírito, não são coisas da minha imaginação. E Ele enviou anjos com chamados, com mensagens, com cartas. Muitos de vocês estão recebendo no seu espírito chamado para ocupar um lugar, não uma posição. Não tem a ver com status, tem a ver com necessidade, tem a ver com um muro rompido. O Senhor está chamando muitos homens aqui para se colocarem na brecha. Se você percebe no seu coração borbulhar por algo que você nunca amou, nunca quis fazer, mas está borbulhando, recebe essa semente. Diga: eu recebo, eu recebo, eu vou cultivar isso, eu vou me preparar, eu vou afiar o meu machado. Se é um chamado do Senhor, se esse lugar é meu, eu estou aqui. Ele pode ser nos bastidores, mas se há uma brecha e o Senhor está me colocando nela, eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim. Junte-se a um varão, comece a orar com ele. Junte-se a um varão, apresente ao Senhor. Mesmo que você não conheça, diga: Senhor, tu estás precisando de um homem. Aqui está o homem, Senhor. Diga: Senhor, aqui está o homem que tu precisas. Eu o abençoo, eu intercedo por ele, eu o abençoo. Junte-se a alguém em oração, eu o abençoo, para ser uma resposta ao céu, para ser uma resposta à terra. Eis aqui o homem que tu precisa, Senhor.
Espírito Santo, alinha o teu exército. Espírito Santo, alinha o teu exército. O Espírito Santo está aqui como um cirurgião. Ele está separando alma e espírito. Pela palavra. Eu vejo o Senhor querendo quebrar cadeias de ressentimento, cadeias de ódio no coração de homens aqui. Há homens aqui que estão presos por um ressentimento, por uma mágoa. Deus quer quebrar essa cadeia que prende você. E a única coisa que Ele pede é que você agora, na presença dEle, entregue os seus motivos. Entrega para Ele. Alguns de vocês estão apegados nos seus motivos, na sua razão. Você foi traído, você foi enganado, você foi humilhado. Essa é a sua razão, e a sua razão está lhe adoecendo. Deus veio para quebrar esse argumento. Se é com você que o Espírito Santo está falando, perdoa agora. Perdoa, abre a sua boca e diz: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo a minha esposa, eu perdoo aquele sócio, eu perdoo aquele amigo que me traiu, me prejudicou. Diga: eu perdoo. Não é sobre sentir, é sobre decidir. Quando você disser eu perdoo, uma cadeia vai ser rompida na sua alma. Pelo amor de Deus, não perde essa chance. O Espírito Santo está aqui. Perdoe agora. Entregue agora os seus argumentos. Ou vai ser a sua opção arrastar isso pelo resto da vida, um fardo de mágoa. O Senhor quer te libertar. Por favor, ore em línguas. Eu percebo uma guerra espiritual em torno desse assunto. Ore em línguas. Tem gente aqui precisando de força para perdoar. Ore em línguas. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Eis-me aqui, estou. Eu sou teu e tu és meu. Diz isso pra Deus de todo o teu coração.
homem, um 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 homem. O que um homem, o que um homem pode fazer? Rendido, entregue, alinhado. Você é a resposta. Procura-se um homem. Eis-me aqui, Senhor. Dê mais um aplauso ao Senhor.